Muito bom dia, graça e paz. Passando aqui para deixar mais uma porção da palavra de Deus em livro de Isaías, o qual nós estamos fazendo um estudo. Muito bom esse estudo. Você deveria aprender também, se você ainda não conhece o livro de Isaías. Procura estudar, procura conhecer profundo esse livro que é muito bom, muito bom mesmo para nosso aprendizado. Louvado seja Deus, para as nossas vidas, para o dia de hoje. O livro de Isaías, ele foi muitas profecias, muitas sentenças, foi falada no tempo anterior, no tempo antigo, mas ele continua falando, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus ela é ontem, hoje e será eternamente. E o capítulo de hoje, que vem falar sobre Isaías, no capítulo 24, ele fala sobre nós no tempo de hoje. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo assim: eis que o Senhor esvazia a terra e desola e transforma a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá, ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como o vendedor, ao que empresta ou que toma emprestado, e ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis e mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Palavra do Senhor. Então, esse capítulo de Isaías 24, ela vem falar para o nosso dia de hoje. Deus, ele fez o mundo, criou a terra para nós habitar. Lá no livro de Isaías 45 fala, no capítulo 45, deixa eu ver, achar aqui, 45, 18, fala sobre isso. Louvado seja Deus. Deixa eu ver o que está aqui. Isaías 45, no versículo 18, fala: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e ele estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus, ele fez a terra, criou o mundo, louvado seja Deus, para ser habitada, para nós governar, para nós ser mordomo, daquilo que Deus ele coloca em nossas mãos, mordomo da nossa casa, mordomo daquilo que Deus colocar para nós cuidar. Ele nos colocou como mordomo, louvado seja Deus. Mas a gente se vê que a maioria das pessoas, eles têm se rebelado contra Deus. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis 1:26, que Deus, ele abençoou a terra. Ele colocou a terra, fez o mundo e abençoou a terra e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Então Deus, ele deu esse domínio para o homem cuidar. Ele colocou tudo nesse mundo para que nós venhamos cuidar, para que nós venhamos ser mordomo do Senhor aqui nessa terra. Mas muitos têm se contaminado, deixado de qualquer jeito. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 5 fala assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, muda os estatutos
e quebra a aliança eterna, a aliança de Deus, né? Então, as pessoas muitas vezes não querem saber de ter aliança com Deus, quebram a aliança com Deus. E a vontade de Deus é que nós tenhamos aliança com Ele, louvado seja Deus. E que nós cuidamos daquilo que Ele coloca em nossas mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que nós venhamos cuidar, para que nós venhamos abençoar, né? Louvado seja Deus. Essa é a vontade de Deus e é para isso que Deus tem nos colocado nessa terra, para cuidar da terra. Mas muitos destroem a terra, né? A gente vê que muitas pessoas ficam destruindo este mundo, destruindo a terra. Os próprios homens destroem, né? Não é todos, mas tem muitas pessoas que destroem a própria terra, o próprio lugar que mora, né? Oh, meu Deus! Então, se Deus ele coloca nós nesse mundo, dá algo para nós, é para nós cuidar. Se Deus coloca uma casa, é para nós cuidar. Se Deus nos dá uma família, é para nós cuidar. Se Deus nos dá um ministério, é para nós cuidar. Mas muitos estão aí, né? Tratando de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não cuida, não zela pelo aquilo que Deus colocou nas mãos. Mas a palavra do Senhor diz assim: ser fiel no pouco, e no muito eu vou te colocar, louvado seja Deus. Então, quando nós somos fiel a Deus no pouco, porque Deus ele não vai colocar muita coisa nas nossas mãos se nós não sabemos cuidar. Então, ele vai colocar pouco. Então, conforme a gente vai cuidando daquilo, Deus ele vai acrescentando mais na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, ele vai colocar um monte de coisa nas nossas mãos que nós não possamos fazer, que nós não possamos cuidar. Então, é de pouco em pouco que Deus vai colocando. Louvado seja Deus. E, no entanto, essa relação de Deus com a humanidade sofreu um golpe ali quando Adão e Eva eles se rebelaram contra Deus, né? Por isso que o mundo ficou dessa forma, né? Porque Deus, ele criou ali o jardim, colocou Adão, colocou a Eva, louvado seja Deus, para ser ali povo abençoado, criar, procriar, guardar aquele jardim, mas só que eles traíram a Deus, né? Ali o pecado já começou desde ali de Adão e Eva. Eles traíram a Deus, eles traíram a confiança de Deus, se rebelaram contra Deus, né? E por causa do pecado lá de Adão e Eva, então esse pecado se contaminou a terra. Então, por isso é que existe esses pecados que vêm contaminando, né? Que aqui em Isaías 24, 5, fala, Isaías 24, 5. Oh, Jesus, foi aqui onde eu li. Isaías 24, 5 fala, né? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis e mudaram os estatutos e quebraram a aliança, né? Então, começou lá de Adão e Eva que quebraram a aliança com Deus, né? Louvado seja Deus, mas não é isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer que, né, que nós cuidamos daquilo que Deus dá nas nossas mãos, que nós cuidamos do planeta Terra, né? Louvado seja Deus. E até hoje a Terra geme sobre a maldição. Muitos estão gemendo debaixo de maldição da lei, de maldição do pecado, de maldição das transgressões. Muitos transgridem a lei e vem, né, sobre ele a maldição. E muitos também querem também nos amaldiçoar, porque eles vivem no pecado, vivem na destruição, vivem debaixo de maldição. Então querem amaldiçoar também as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz que contra Israel não há encantamento, louvado seja Deus. Eles podem até querer, podem até julgar, podem até querer nos condenar, mas a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira para nossas vidas. E contra Israel não há encantamento. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz no livro de Romanos 8:19, vou levar lá para nós ler.
né? Tudo aquilo que Deus tem colocado aqui para mim ler, louvado seja Deus. No livro de Romanos 8, 19 a 25, eu vou ler desde o 18. Fala assim: as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Louvado seja Deus. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E quando Deus ele vai nos levantando, nós precisamos manifestar aquilo que Deus ele tem feito em nossas vidas e para passar para outras pessoas. E aqui continua falando: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou. Então, muitas vezes a pessoa se sujeita à vaidade, se sujeita às coisas ruins, mas nós temos que se sujeitar somente a Deus. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor, a Deus a adoração. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele não divide a sua glória para ninguém. Então, ele quer que nós adoramos somente a ele, sujeitamos somente a ele, louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo assim: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória de Deus. Olha que coisa linda, meu Deus! Então, a pessoa ela se sujeita, né, à escravidão, mas ela pode ser liberta, né, para a glória de Deus, louvado seja Deus, como diz aqui, né, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aqui fala aqui: porque sabemos que toda criatura geme e está sujeita com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos a primícia do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque quando nós estamos aqui, nós também estamos gemendo e esperando a redenção de um dia o Senhor nos redimir, nos tirar deste mundo e nos salvar, né, desse mundo pecaminoso e nos levar para sempre para Ele, para o céu, em nome de Jesus. O louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não só ela, mas nós mesmos, né, que temos a primícia, temos a primícia do Espírito Santo, também gememos, né? Louvado seja Deus, esperando a redenção do nosso corpo. Coisa linda, né? Que Deus ele fala conosco, oh meu Deus. E continua falando: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, o Espírito Santo ajuda nossas fraquezas, nossas limitações. Jesus, ele disse assim, quando ele foi assunto ao céu: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, que vai vos ensinar, vai fazer vocês caminhar em toda a verdade. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele vê a nossa fraqueza e ele que nos ajuda, louvado seja Deus, e nos leva, porque de nós mesmos, nós não somos nada, né? Sem o Senhor Jesus e sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada nessa terra. Mas em Jesus, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é o Deus forte em quem nós confiamos e colocamos as nossas vidas nas mãos dEle, louvado seja Deus. E continua falando:
Mas, e havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito Santo intercede por nós. Coisa linda, meu Deus. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ele ama e que são chamados segundo os seus propósitos. Então, nós sabemos que nós estamos aqui neste mundo e quando vem uma luta, nós sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem, tudo vai cooperar para o nosso crescimento espiritual e entender, né, as coisas de Deus e as coisas que acontecem no mundo e fazer a obra do Senhor, né? E sabemos que tudo vai colaborar para o nosso bem. É algo maravilhoso nós estarmos na presença do nosso Deus. É coisa linda, é maravilhoso demais. E muitas vezes o adversário da nossa alma vem colocar medo para as pessoas, porque ele sabe o bem melhor que Deus tem para nossas vidas aqui neste mundo. Louvado seja Deus, e ele faz de tudo para nos tirar da presença de Deus, mas glorificado, exaltado é o nome do Senhor, e para sempre serás louvado. E através de Jesus Cristo, nós temos a redenção dos nossos pecados e do nosso corpo, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Assim como o pecado entrou através de Adão e Eva, Jesus também ele entrou para a nossa salvação, para a nossa libertação e salvação e redenção do nosso corpo e para um dia estar para sempre com o Senhor. Amém? Glorificado, exaltado é o nome do Senhor e para sempre serás louvado. Aleluia. Quero já orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na tua presença santa. Quero te louvar, te agradecer pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Te louvo, te agradeço pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por amor de nós, Senhor, para que nós venhamos ser salvos, Pai, ser salvo da ira vindoura, meu Senhor da glória. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, fica comigo, fica com a minha família, com a família Casa do Oleiro, com a família YouTube, com toda a família, Pai, do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, alcança, Pai, cada um pela sua infinita misericórdia, que eu te peço, em nome de Jesus. Envia teus anjos, ó Deus, a trabalhar a favor de cada um, Senhor. Como diz a tua palavra, que o Senhor envia anjos a trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eu te peço, intercedo, meu Pai amado, em nome de Jesus. Te peço, Pai amado, tua palavra nos diz, Senhor, que tudo que nós pedirem em teu nome, crendo que nós receberemos. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nossas vidas. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar, Pai, o teu povo, pela sua infinita misericórdia. É que eu te peço, e pelo teu poder, Senhor, e pelo poder da tua palavra, Senhor, pela tua palavra, Pai amado, que possa alcançar vidas e libertar, Senhor. Que tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, alcança outras vidas, Senhor, através da tua palavra, através dessa ministração, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e eu também. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus.